Você sabia que o uso de mamadeiras e chupetas pode prejudicar a amamentação do bebê? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a coordenadora da rede Cegonha aqui em Alagoas, Silene Medeiros, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Silene. Eu comentava com você a questão da dificuldade que algumas mães têm de dar o peito ao filho e por isso tem que abrir mão disso e partir para o uso de uma mamadeira, por exemplo. Qual é o risco que isso traz para a criança? O uso da mamadeira, ela traz vários riscos. A começar pelo uso do recipiente em si, que traz os riscos de infecção pelo manuseio, né, que você tem sempre o risco de contaminação, o risco que essa criança largar o peito, porque a forma que ela mama a mamadeira é bastante diferente do que se mama no peito. O peito ela precisa fazer um esforço, né, utilizar toda a sua musculatura facial, com a mamadeira não, e aí você já traz algumas consequências, porque não usar essa musculatura facial para mamar, isso altera a arcada dentária, o desenvolvimento de mandíbula, dos músculos que vão ajudar na fonação. E, principalmente, você tem a questão de que o leite artificial, ele tem quantidades de nutrientes e tipos de nutrientes diferentes do leite materno. Inferior, né? Inferior e, principalmente, na questão proteção à infecção. O leite materno, a mulher produz a imunoglobulina, que é passada pelo leite, e vai proteger essa criança durante o período do primeiro ano de vida, que é quando ela vai começar a ter o seu sistema imunológico próprio mais desenvolvido. Mas tem estudos que já demonstram que criança alimentada com leite artificial é mais propensa à obesidade, é mais propensa a diabetes, à hipertensão e à alergia. A gente pensa também na questão da chupeta, né? Tá lá a criança chorando para se acabar e o pai e a mãe coloca a chupeta para acalmar a criança. Pode ser naquele momento, mas vai ter prejuízo também. Na verdade, o que se precisa saber é o que é que causa o choro da criança. A criança chora porque está com fome, porque está desconfortável, está com frio, está com calor, está com fralda molhada. Então, a chupeta, ela acalma temporariamente o bebê, porque o ato de sugar dá certo conforto para o bebê. Por isso que a gente diz para a mãe, quando ele chorar, ponha no peito que ele acalma. A chupeta também acalma, mesmo que não tenha uma nutrição, é o que a gente chama de sucção não nutritiva. Só que junto, né, com este acalmar, você nem vai resolver o problema que está causando desconforto nesse bebê e você vai, novamente, semelhante à mamadeira, trazer outros problemas, que é o risco de infecção, contaminação dessa mamadeira e a alteração de todo esse desenvolvimento ósseo e muscular da face dessa criança. Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado é por que esta mãe não consegue amamentar. Poucas mulheres efetivamente não conseguem amamentar. Geralmente as mulheres que fizeram cirurgias mamárias, ou porque reduziram a glândula, ou porque no processo de cicatrização tem a obstrução desses ductos, mas na grande maioria das vezes as mulheres conseguem alimentar, né? Haja visto que as mulheres africanas sustentam seus bebês com todas aquelas dificuldades. O que é que a gente, né, no chamado países em desenvolvimento ou desenvolvidos, acontece? Nós deixamos essa prática e desaprendemos. Então, essa mulher precisa estar sendo novamente preparada para essa amamentação já no pré-natal, reconhecendo quais são os sinais de fome deste bebê, qual é a posição adequada para esse bebê mamar, porque se ele não tiver uma pega adequada, ele vai passar todo o tempo mamando, mas não consegue extrair o leite. O leite está sendo produzido, a mulher sente a mama cheia, sente o desconforto. Se não esvaziar aquela mama, ela pode ter consequências e o bebê não consegue tirar esse leite, porque ele não está pegando bem. Então, essa ajuda da mulher durante esse período que ela está amamentando é muito importante para o sucesso da amamentação. E qual o conselho que você dá, então, para essas mães que passam por esse tipo de problema, não conseguem amamentar e ainda passa chupeta e mamadeira para a criança?
Na verdade, a gente tem que pensar antes do nascimento do bebê. A gente já tem que estar pensando no pré-natal. Essa mulher tem que ser orientada pelos profissionais que estão junto a ela nesse período de pré-natal, né? Qual é a importância dessa gravidez, dessa amamentação, quais são os riscos dessa criança não ser amamentada e qual é a técnica correta para essa amamentação. Mas isso é um preparo. No momento do nascimento, tem que ser observado se essa pega deste bebê está adequada. Esse bebê precisa sair da maternidade com a pega adequada, conseguindo retirar leite suficiente da mãe. E o que a gente orienta é, na primeira semana de vida deste bebê, esta mãe e esta criança precisa ter uma avaliação de um profissional de saúde. Porque é o período que ela volta para casa, é o período que ela começa a ter as dificuldades e é o período de maior desmame. Então vai aparecer as rachaduras, ela acha que o bebê está chorando, é fome, que o leite não está sendo suficiente. Então nessa primeira semana, ela precisa desse apoio e ela precisa dessa avaliação de um profissional de saúde para saber como é que está se dando essa amamentação, como é que está se dando esse cuidado com esse bebê e tirar as dúvidas dessa mãe. Porque tem que ter a teoria no pré-natal, mas tem que ter a prática. Exatamente. Ok, muito obrigada, Silene, pelas orientações. A gente deixa esse recado, essa mensagem aí para as mães e os pais. Muito obrigada. Por nada.